Tava parando para analisar o que é o medo. Quantas vezes a gente sente medo das coisas erradas e da forma errada e a gente nomeia da forma errada. Trabalho muito com relacionamento, falo muito sobre esporte, alta performance, empresários e tudo mais. E eu conecto todas essas nuances de uma forma muito engraçada. Olha que loucura. Quantas vezes a gente não confunde os nossos medos? A gente acha que a gente tem medo de uma coisa, mas na verdade a gente não sabe nem nomear os nossos medos. Já vi muita mulher falar pra mim que tem medo de se relacionar. Na verdade não é medo de se relacionar. Elas dizem que tem medo de se apaixonar, medo de se entregar. Mas o medo não é da paixão, nem da entrega. O medo é de quando várias experiências frustradas dessas pessoas, advindas de entregas ou de paixões, os homens que elas se entregaram, de alguma forma frustraram essas mulheres. E o medo que essa pessoa ela desenvolve não é o medo especificamente da paixão ou da entrega, e sim do resultado dela. Normalmente os nossos medos eles não estão atrelados à atividade em questão, e sim na frustração dos resultados que nós tivemos em relação àquela atividade. Qual que é o maior perigo disso? É quando você entra num conforto, num estado de crença em relação a esse medo, porque você entrou nesse padrão de acreditar que qualquer experiência advinda daquela situação vai te gerar uma frustração. E eu vou trazer isso na praticidade para você. Eu lembro que eu tinha muito medo de luta, Muay Thai, morria de medo. Eu lembro que eu fazia Muay Thai quando era moleque e eu fugia do momento da luvinha, que é do confronto real ali, que sai na mão e tal. Cara, eu morria de medo disso, mas eu não tinha medo da luta e muito menos do confronto. Eu tinha medo do resultado dele. Qual que é o resultado da luta? Pra mim, apanhar, porque eu não sabia, tava começando. Eu fui frustrado porque eu fui em academias onde os caras desceram a lenha sem ensinar. Isso gera frustração, gera medo. Mas não é medo da luta, e sim do resultado dela. É da frustração, é da dor, é do sentimento de humilhação, que dói mais do que apanhar de verdade. O sentimento do homem se sentir humilhado é um sentimento que coloca ele no medo. E aí falta o que na nossa vida? Autorresponsabilidade. Na minha vida faltou muito. Até eu entender que eu precisava enfrentar esse medo. E como que você enfrenta o medo? Treinando. Qualquer tipo de medo, você consegue vencê-lo através de um treinamento. Não existe medo nesse mundo que você não consiga enfrentar se não for com treinamento. E eu vou te dar mais um exemplo prático. Nesse caso da luta, eu fiquei anos preso nesse medo. Até o dia que eu subi no ringue. Cara, o dia que eu subi no ringue foi o dia que eu mais me libertei na minha vida inteira. Que foi o medo que mais virou a minha chave. Eu lembro que eu subi no ringue, passei debaixo daquela cordinha, e naquele momento eu tava já visual com o meu oponente. O cara tava ali, ó, na pose, bravo, espumando, querendo me arrebentar. O cara era forte pra caramba, tinha cara de mal. E cá estava eu do outro lado, com essa carinha aqui, desesperado, passando mal de medo. Quando começa a luta, eu percebo que o medo não era dele, não era da luta, não era de apanhar, não era da dor, o medo era de mim mesmo. A maior briga que eu enfrentei na minha vida foi com o meu próprio reflexo. Ali eu enfrentei gestão emocional, gestão de crise, gestão de dores, gestão de energia, gestão de recursos. Foram séries de virada de chave em uma luta. Por isso que o meu processo na maratona foi tão fácil. Porque quando eu fui correr na maratona não tem ninguém querendo me bater. Sou eu contra mim mesmo. Depois que você entra num ringue, você tem que enfrentar o medo de você, mais o medo da outra pessoa. Quando você tem que enfrentar só o medo de você mesmo, você nem tem mais medo. Por isso que eu desbloqueei tudo na luta. Fui na maratona, só correr. Qual é o máximo que pode acontecer? Sempre pensei isso. Qual é o máximo que pode acontecer? Caminhar? Não dá certo? Vou treinar mais. Não deu certo? Treino mais. Não deu certo? Treino mais. O medo, ele vai ser destruído através do seu treinamento. Outro exemplo prático que eu trouxe para você, que eu vou trazer para você aqui, é quando eu tinha medo do futuro. Sabe quem que tem medo de futuro? Quem é ansioso. Por que o ansioso tem medo do futuro? Porque ele se coloca sempre no futuro. E você é ansioso, você sabe disso, tá se colocando no futuro. Aliás, enquanto você tá assistindo esse vídeo, muitas vezes você tem que voltar na linha de raciocínio, porque você já se perdeu na linha de raciocínio aqui, porque você tá pensando no futuro. Você não tem capacidade, às vezes, de se conectar no agora ao ponto de assistir um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, porque você é ansioso. E a ansiedade é o medo do futuro. Aliás, a ansiedade gera medo do futuro, porque a ansiedade te coloca onde? No futuro. A ansiedade é uma doença temporal. Quando você tem medo do futuro é porque você não está fazendo aquilo que você precisava fazer agora para você conquistar o que você deseja no futuro. É tão claro, é tão simples. Quando eu sinto ansiedade, todas as vezes eu estou sentado no conforto do meu sofá. Eu nunca senti ansiedade na rodovia correndo às 4 horas da manhã. Eu nunca senti ansiedade andando de trator aqui puxando madeira. Eu nunca senti ansiedade derrubando árvore com motosserra. Eu nunca senti ansiedade fazendo planilha no
Excel, na empresa. Nunca senti ansiedade. Por quê? Porque no agora eu tô fazendo algo que vai me gerar fruto no futuro. Agora, se você tem a visão que Deus te passou, você vai ser próspero, você vai ser atleta, você vai ter resultado. E aí você, através da sua inconstância, através da sua incapacidade de executar no agora, aí você faz o quê? Sente ansiedade. Aí você fica sentado, eu tô ansioso, eu tô com uma crise de ansiedade. Isso não é crise de ansiedade, isso é crise de ociosidade. Você tá parado, tá estagnado. Isso é o mal do século. Você não tá fazendo no agora o que você deveria estar fazendo para colher no amanhã. Por quê? Porque você tá preocupado demais com o amanhã. Você tá se colocando no amanhã. O medo, ele sempre vai te fazer isso. Ele vai tirar do presente momento e vai te colocar naquela situação. Quando eu tenho medo da luta, eu não tô com medo da luta, eu tô com medo do futuro. Eu tô com medo de quando eu for fazer a luta, eu apanhar. Quando eu fizer a luta, eu for humilhado. Porque quando acaba todo o processo, você olha pra trás e fala, só isso. Eu tava com medo de correr 235 quilômetros, é lógico, eu sou ser humano. Passando mal, você tá doido, velho. Acordava de madrugada às vezes. Falava, mano, eu vou correr 235 quilômetros, como que é possível isso? Eu não sei nem se é fisicamente possível. Que é fisicamente possível porque outras pessoas fazem, mas eu não, cara, não entrava na minha cabeça. Toda vez que eu sentia medo, eu botava o tênis de corrida, eu ia treinar. O medo passava naturalmente, porque eu tô fazendo no agora o que eu posso pra conquistar no amanhã. Agora, se eu não faço nada agora, claro, eu vou sentir muito mais medo. Eu vou ficar aterrorizado do resultado final. Porque o resultado final, ele é fruto da sua constância diária. E o medo, ele nunca tá no presente. O medo tá sempre no futuro ou no passado. O medo não tá te colocando no presente momento. Se você tá com medo de uma prova, ou é porque você já se frustrou no passado, ou é porque você não tá preparado o suficiente para enfrentar ela. É simples. Ou você se desapega do que você já passou e do que você vai passar e se conecta no agora, ou você vai viver uma vida de medo. E ela vai te colocar nesse lugar de ociosidade. Ficar ocioso, a natureza detesta o que é ocioso. Você pode colocar o que você quiser aqui. Tudo aqui tem vida. Tudo aqui tem movimento. Tudo aqui se mexe na natureza. O que é ocioso, isso aqui, vai apodrecer se eu não repassar isso aqui lá pra fornalha, pro frigorífico, pra ele queimar essa lenha. Essa lenha aqui, essa madeira, se eu largar aqui no tempo, ela vai apodrecer, igual você tá apodrecendo. Tá apodrecendo por dentro e às vezes por fora também, porque você tá com medo. E você não tá com medo de algo de agora. Você tá com medo de algo que pode vir a acontecer. Você não sabe se vai acontecer. Você acha que sabe de alguma coisa. Acabou a prova. 243 quilômetros. Inclusive, errei 8 quilômetros da prova. Então, de 235 foi pra 243. Fiz em 48 horas. E olhando pra trás, não é querendo ser arrogante, não. Mas eu só fico pensando, é só isso? Eu faria 2 vezes. Por que não? Eu faria 470. Sinceramente falando, se não fosse as bolhas do meu pé, eu tava preparado fisicamente até dessa vez fazer os 470. Tem essa prova, você pode fazer ela 2 vezes seguidas. Não vi uma dificuldade nisso. De verdade, não é por arrogância, é por sentimento. O meu processo, ele foi tão bem vivido que hoje eu não tenho medo. Eu simplesmente me desapego desse tal de medo. E, lógico, eventualmente você vai sentir medo. Eu, quando vou trabalhar com trator, quando vou mexer com motosserra, às vezes a árvore, ela cai de uma forma errada, como não deveria cair, e eu sinto um medo repentino. Isso é o medo natural, isso é o que te prende de não fazer loucura. Você tem que ter medo que te trava em alguns lugares, dependendo dos lugares que você tiver. Motocross, eu morria de medo. Você tá doido. Saltar, eu saltava 4 metros, 5 metros de altura. Mas se eu não sentisse medo, imagina as loucuras que eu não ia fazer no motocross. Eu ia me arrebentar. Se eu não sinto medo aqui na roça, eu derrubo o eucalipto de uma forma completamente errada. Pode cair em cima de mim, cair em cima de uma pessoa, cair em cima de uma construção. Eu preciso sentir medo. São medos naturais, inerentes à sua vida. Isso é coisa positiva. Você vai preservar a sua vida por isso. Mas aquele medo que te trava de experimentar coisas novas, falar em público, conversar com aquela menina que você é apaixonado, chamar aquela pessoa pra sair, se entregar pra um relacionamento. Mas eu sou frustrada, passei por tantas coisas. Se você não mudar a sua frequência, se você não mudar a sua essência, se você não mudar essa energia que você está emanando pro universo, você pode ter certeza que os resultados que você vai colher, eles vão ser cíclicos de tudo que você já colheu. E você não vai sair dessa zona. Ela vai ficar se repetindo. E aí você vai reclamar, e vai reclamar, e vai reclamar. Porque você não enfrenta o seu medo. Eu vou te dar uma tarefa nesse vídeo. Uma tarefa que eu faço, que eu fiz e que eu recomendo todos a fazerem. Hoje você vai terminar esse vídeo, se você não estiver em casa, se você estiver em outro lugar, você vai chegar na sua casa, vai fechar a porta do seu quarto, vai fechar a porta do seu banheiro e você vai ter uma conversa franca com o seu espelho. Você vai olhar no olho do seu reflexo, no seu olho, mas no fundo do olho. Eu quero que você sinta a sua alma. Igual eu tô olhando pra câmera agora. Eu quero que você olhe na profundidade do seu ser e você vai ter uma conversa franca com você. Você vai fazer isso hoje, você vai fazer isso amanhã, você vai fazer isso nem que seja por anos,
até você enfrentar o seu reflexo. Você enfrentando o seu reflexo vai reverberar para os seus medos. Os seus medos estão alinhados com o seu reflexo. Você não se sente competente o suficiente para enfrentá-lo. Enquanto você não conseguir enxergar a competência em você nesse reflexo, você nunca vai conseguir enfrentar esses medos. Vai ficar travado, não vai sair do lugar. Eu tive que fazer essa conversa franca, eu faço essa conversa franca e vou continuar fazendo essa conversa franca. Às vezes eu grito comigo ali no espelho. Falo, que palhaçada foi essa que você fez hoje, meu irmão? Cara, tu tinha muito mais constância. O que você tá fazendo da sua vida? É o resultado que você quer? Onde você quer chegar? Eu falo comigo dessa forma. Eu me pergunto, onde você quer chegar, cara? Isso aí é comportamento de homem que quer construir família? Isso é comportamento de homem que quer construir empresa? Esse corpo mole pra acordar cedo? Eu acordo cedo e a primeira coisa que eu faço é conversar comigo no espelho. Eu não penso no que eu vou fazer, pra onde eu vou, como eu vou. Porque se eu começar a pensar em tudo que eu vou ter que fazer durante o dia, eu não vou sair da cama. É exaustivo, mas é o meu processo. Essa é a geração que mais reclama da exaustão sem levantar um dedo de execução. É a geração que fala que tá em burnout. Que burnout, filho? Você tá burnout, fica parado. Esse é o burnout que você tá. A sua ociosidade te gerou burnout. Você não tá com burnout. Você tá parado, você tá ocioso. E eu sei que o Senhor já falou com você. Ele falou. Você não tá acreditando, né? Também não acreditava. Só que vai ter que enfrentar. O processo do Senhor, ele vai te fazer enfrentar todos os seus medos, porque aí você vai ser um grande testemunho. Imagina, velho, o cara fumava, bebia, saía todo final de semana, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, começava um projeto, não terminava, ficava nessa lenga-lenga. A corrida é o projeto mais duradouro que eu já fiz na minha vida. Tô há 2 anos correndo, 2 anos e meio, e vou continuar correndo. Não vou parar agora. Eu senti vontade de parar, mas o chamado não encerrou. E agora eu não sou mais profissional de encerrar os ciclos, não. Agora a gente é constante. Agora a gente faz o ordinário por muito tempo. Até a gente conquistar o que a gente deseja. Inclusive o YouTube, é ordinário. Às vezes são reflexões que pra mim são bobas. Às vezes isso aqui toma finais de semana, meu. Hoje é sábado. E vai tomar muitos finais de semana. Vai tomar muito tempo. Mas é a visão. Nunca vai ter visão se não vai ter o resultado. Você tem que sair da sua zona de conforto. E você tem que enfrentar seus medos.